Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Yasmin Frati, aluna da Faculdade de Enfermagem do Einstein. Hoje nós vamos falar sobre o câncer infanto-juvenil e a importância do Setembro Dourado. E para essa discussão, convidamos a professora convidada da graduação e pós-graduação de enfermagem do Einstein, a Patrícia Moreira. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante e tão pouco conhecido de todos, pois é muito mais falado sobre o Setembro Amarelo do que o Setembro Dourado. Verdade, né, Yasmin? Acho que bem feita aí a sua comparação. A gente tem visto, né, muitas campanhas sobre o Setembro Amarelo, mas aí temos também o Setembro Dourado, né, que é tão importante para a gente, que é da área da pediatria, da oncologia, enfim. Mas, primeiramente, quero te agradecer. Por esse convite, tá mais uma vez aqui na Academia Digital do Einstein. É sempre muito bom poder contribuir com qualquer tipo de atividade aí que venha, de alguma forma, atender às necessidades de informação dos profissionais, da população em geral, enfim. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? Para mim, particularmente, muito especial falar sobre esse tema, porque a oncologia pediátrica é a minha grande paixão aí em todos esses anos, né, como enfermeira, então, muito obrigada. Então, como eu falei, né, sobre o Setembro Amarelo, todo mundo fala bastante, todo mundo conhece, né? E agora falando do Setembro Dourado, o que é a campanha do Setembro Dourado? Olha lá, então Setembro Dourado é um mês de conscientização para o câncer infanto-juvenil, ou seja, o câncer que acomete crianças e adolescentes, de 0 até 19 anos. Então, é um mês que é uma campanha nacional, né, criada há mais de 10 anos, e ela tem como objetivo trazer a importância do diagnóstico precoce, né, falar sobre os sinais e sintomas, de uma forma que todos possam conhecer, não só profissionais de saúde, mas um objetivo de levar esse conhecimento para a população no geral. Então, o Setembro Dourado, né? Dourado porque ele é representado, o símbolo, né, dele é o laço dourado, né? Assim como a gente tem o Outubro Rosa, né? Que é o laço rosa, o Novembro Azul, né? Que é aquele lacinho azul do câncer de próstata, do câncer infanto-juvenil, a gente tem o laço dourado, que é o nosso símbolo, o símbolo dessa campanha. Muito legal saber sobre o Setembro Dourado e por que o diagnóstico precoce é tão importante para as crianças e adolescentes com câncer. Isso, então acho que essa é uma pergunta interessante, Yasmin, porque assim, ó, o câncer em crianças e adolescentes é diferente do câncer do adulto, por vários motivos, né? Então, assim, os tipos de câncer em crianças são, né, na sua maioria, cânceres que muitas vezes não acontecem, ou acontecem numa incidência muito pequena na população adulta, assim como cânceres comuns em adulto, a gente muitas vezes não vê em criança, ou vê com uma frequência muito pequena. Então, com relação aos tipos, né, a origem histológica, ou seja, onde esse câncer começa a se desenvolver, o comportamento da célula cancerosa nas crianças e nos adolescentes é diferente do comportamento da célula neoplásica maligna, do câncer do adulto, enfim. E uma outra diferença é que no adulto, para vários tipos de câncer, a gente já tem uma associação clara com fatores e comportamentos de risco, né? Que seria aí minimizar esses fatores de risco, seria um primeiro nível de prevenção, né? Uma prevenção primária. Então, a gente sabe para alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de pulmão associado ao tabagismo, câncer coloretal associado à dieta pobre em fibras, rica em gorduras, enfim, né? Muitos tipos de câncer têm uma associação a fatores e comportamentos de risco, câncer de pele, a exposição solar sem proteção, enfim. E isso, né, trabalhar nesse nível de prevenção pode, né, contribuir para reduzir as chances de ter determinados tipos de câncer. Essa é a prevenção que a gente chama de primária. Mas na infância, a gente não tem clareza desses fatores de risco, né? Então, como que a gente previne o câncer na infância? Eu não consigo ter esse nível de prevenção que eu tenho no adulto. Então, na criança e nos adolescentes, a gente trabalha com uma prevenção que nós chamamos de secundária,
né, que é o diagnóstico precoce. Então, como a gente não tem essa clareza do que causa o câncer nas crianças, né, essa associação de fatores de comportamentos de risco com câncer na infância, a principal arma que a gente tem aí, né, com relação ao câncer infanto-juvenil, para melhorar as taxas de sobrevida, melhorar uma vida depois do câncer com o mínimo de sequelas, é diagnosticar precocemente. Então, o câncer em crianças e adolescentes é uma doença potencialmente curável, né? A gente tem diferenças regionais, né, e entre países, mas a literatura traz entre 70% e 80% dos cânceres em crianças e adolescentes podem ser curáveis, né, se forem diagnosticados precocemente, se essas crianças forem encaminhadas para um serviço especializado e tratadas de maneira adequada. Né? Então, quer dizer, quando eu penso, né, que, de maneira geral, o câncer é uma doença no qual a sobrevida, as perspectivas de cura estão diretamente relacionadas ao diagnóstico precoce, essa seria a nossa principal possibilidade aí, né, de melhorar essas chances das crianças, diagnosticando precocemente. Quais são os tipos de câncer mais comuns entre as crianças e os adolescentes? Falei que é um pouco diferente do adulto, né? Acho que essa questão é interessante. Então, nas crianças, os principais tipos de câncer que a gente tem são as leucemias, os tumores de sistema nervoso central e os linfomas. Tá? Existem outros tumores que também entram entre os mais comuns em algumas idades, por exemplo, os tumores ósseos no adolescente, né, o osteosarcoma, que é um tumor ósseo mais comum, né, no adolescente, mas ou alguns outros tipos de câncer que são mais comuns em crianças bem pequenas, como, por exemplo, o retinoblastoma, mas, de maneira geral, se eu pego de 0 a 19 anos e fizer aí uma contagem, né, ou a incidência de cada tipo, os 3 principais são esses: as leucemias, os linfomas e os tumores de sistema nervoso central. A maioria dos cânceres em criança acomete tecidos sanguíneos e de sustentação, diferente de no adulto, né, que geralmente acomete órgãos, né, mama, próstata, reto, né, colo retal, né, enfim, pulmão. Então, na criança, a gente tem muitos cânceres voltados para esses tecidos, né, tecidos sanguíneos e tecidos de sustentação, como os tumores ósseos. Muito legal saber, porque é aquilo que você falou, né? No adulto é muito diferente da criança, e realmente, Uhum. os adultos têm uma prevenção, né? Sim, Tem no órgão mesmo. sim, E quando a pode gente falar. pensa, né, desculpa, Yasmin, quando a gente pensa, né, em prevenção do câncer, a primeira forma, né, a forma primária, né, que é o termo que a gente usa de prevenir o câncer no adulto, é minimizar fator de risco, minimizar a exposição a esses fatores de risco, a comportamentos de risco. Né? Por quê? Porque no adulto a gente já tem essa clareza, né, dos fatores que podem estar associados ao câncer. E aí, num segundo nível de prevenção, que também é importante para o adulto, né, a prevenção secundária. Mas como na criança a gente não consegue fazer a prevenção primária, né, então a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, é fundamental. Uhum. E quais os sinais e sintomas que a gente tem que estar atento na criança e no adolescente para saber, né, se tem um câncer ou não, para ir atrás do diagnóstico precoce? Sim, acho que esse é um dos principais objetivos, né, do Setembro Dourado, que é justamente trazer os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Então, olha só, essa é uma característica e talvez seja também uma das dificuldades, um dos desafios, né, que a gente tem para o diagnóstico precoce, que é porque os cânceres em criança, eles muitas vezes não vão se manifestar com sinais e sintomas específicos. Muitos dos sinais e sintomas de cânceres em criança e adolescente são manifestações típicas de outras doenças comuns na infância. Então, por exemplo, febre. Febre é uma manifestação clínica que acontece
em inúmeros tipos de câncer e também em inúmeras doenças, né, não oncológicas, tá? Agora, é qualquer febre que vai se pensar em câncer, né? Como que é a febre, geralmente, que as crianças com câncer apresentam, né, nesse itinerário diagnóstico? É uma febre mais prolongada, né, que dura aí mais de uma semana, 10 dias, uma febre no qual eu não consigo identificar uma febre inexplicável, né? Não se identifica qual seria, por exemplo, o foco infeccioso, né, dessa febre. Emagrecimento, né? Também as crianças, a gente sabe que as crianças têm, principalmente na primeira infância, algumas oscilações de peso, né? Crianças, elas perdem peso, né, diante de eventos, enfim, inúmeros, qualquer doença simples, a criança para de comer e ela pode perder peso, mas geralmente essa criança vai recuperar o peso, né? Agora, um emagrecimento progressivo, um emagrecimento inexplicável, eu não consigo associar esse emagrecimento a alguma causa, seja física, seja uma questão emocional mesmo, né? Então, esse emagrecimento inexplicável pode ser também um sinal. Uma outra questão que aparece bastante, né, no câncer infanto-juvenil são dores que podem acometer vários locais. Então, dores nas pernas, dor de cabeça, dor abdominal, né? E de novo, mas é qualquer dor que a gente vai pensar em câncer, né? Então, como que é geralmente essa cefaleia relacionada ao câncer em crianças, né? Muitas vezes associado, por exemplo, a tumores do sistema nervoso central. É uma cefaleia muitas vezes persistente, é uma cefaleia intensa e que muitas vezes é matinal, com ou sem vômitos, muitas vezes acompanhada, por exemplo, de outras alterações, como falta de equilíbrio, alteração de marcha, coordenação, estrabismo, nistagmo, né, que é aquele movimento, né, involuntário do ocular. Então, é uma dor de cabeça que muitas vezes, né, inicialmente até acham, poxa, mas será que está forçando a vista, né? E primeiro se pensa nisso, né? Mas como que é aquela dor de cabeça que geralmente a criança tem por ter brincado muito, por não dormido direito, ou por estar forçando a vista, né? Tá precisando de óculos na escola. Geralmente é depois do esforço, né? E não muitas vezes matinal, já que a criança acorda, né? Dores nas pernas. Então, a dor do crescimento, né? Acontece dor nas pernas na dor do crescimento? Acontece, né? Mas, geralmente, né, essa dor nas pernas relacionada ao crescimento é uma dor que acontece principalmente no período mais noturno, né? Principalmente, não é uma regra, mas principalmente no período noturno. Às vezes a criança acorda com dor, no outro dia ela levanta para vai para a escola e tá tudo bem, não tem nada, a vida que segue, né? Essa dor nas pernas, que pode estar relacionada ao câncer, é uma dor persistente, é uma dor que muitas vezes ela impacta nas atividades de vida diária da criança, é uma dor que, mesmo com analgesia, enfim, é uma dor que não melhora com o tempo, né? Diante de um primeiro tratamento proposto e esperado uma melhora em tantos dias, é uma dor que não melhora. Então, tem vários sinais e sintomas, né? Hematomas, tendências hemorrágicas, né? Pequenos sangramentos. Então, assim, criança tem muito hematoma, criança pula, brinca, cai, né? Mas onde que são esses hematomas? Geralmente são esses locais de preeminência óssea, o local onde geralmente a criança bate, né? E faz hematoma. Agora, no câncer, eu posso ter, né? Equimoses em regiões não relacionadas a traumas, ou mesmo sem história de um trauma, né? Petequia, sangramento gengival, sangramento, né, nasal, enfim. Então, se a gente pudesse colocar aí de maneira geral, né, os sinais, os principais sinais e sintomas, né, poderíamos dizer febre, dores, né, generalizadas, né? Então, eu posso ter dor abdominal, que pode estar relacionada a uma massa abdominal, cefaleia, dor nas pernas, enfim. Posso ter emagrecimento, né, inexplicável, aumento de gânglios, Yasmin, olha, um sinal super importante, aumento dos gânglios, né, dos linfonodos, que é uma coisa comum quando a gente tem crianças passando por períodos de
processo infeccioso, né? Então, quando a criança tem, por exemplo, uma infecção respiratória aguda, né? E essa criança tem, às vezes a gente percebe na região cervical, assim, um aumento dos linfonodos, isso muito possivelmente está relacionado a esse processo infeccioso, mas o que que acontece? Esses linfonodos geralmente regridem. No caso do câncer, não, eles são persistentes, eles aumentam de tamanho, eles são indolores, eles são duros, muitas vezes, né? Então, acho que são os sinais e sintomas e as características, as particularidades dele, né? Então, febre, emagrecimento, dores, aumento dos linfonodos, né, ou dos gânglios, que mais que nós falamos? Sangramentos, né? Entre outros sinais, né? Aumento de qualquer região do corpo, né? Com ou sem sinais inflamatórios, então, presença de uma massa, né? No braço ou na perna, né? Ou no abdômen da criança. Então, eu vejo que essa questão, né, dos sinais e sintomas, elas são fundamentais e também que a gente conheça essas peculiaridades, né? E acho que para o profissional de saúde, né, seja enfermeiro, médico, fisioterapeuta, enfim, acho que a ideia é que a gente sempre tenha em mente que 2 ou mais sintomas sugestivos de qualquer tipo de câncer precisam ser investigados, né? Então, é uma criança que vem com febre e palidez, né? Uma criança que vem com febre inexplicável, emagrecimento e dor nas pernas, né? Então, tem um autor que ele fala assim, só faz diagnóstico de câncer quem pensa em câncer, né? E o que que acontece? Muitas vezes, a criança que chega nos serviços, com sinais e sintomas sugestivos do câncer, se descarta tudo que é mais comum para depois pensar em câncer. E a gente precisa inverter isso. É claro que a possibilidade de ser algo mais comum da infância, né, comparado ao câncer, porque o câncer é considerado uma doença rara, né? Isso tanto relacionado ao câncer no adulto, quanto relacionado a outras doenças na infância. Então, se eu pegar de todos os tipos de câncer na população geral, entre 1 a 4% vai ser câncer em crianças e adolescentes. Então, comparado ao adulto, eu tenho muito mais câncer em adulto e idoso do que em criança, né? E também, comparado a outras doenças, né, típicas da infância, ele é uma condição mais rara. Então, é claro que a grande chance é de ser algo, né, mais simples, uma doença de caráter agudo, muitas vezes de fácil resolução, mas, né, o que acontece é que quando não se pensa, né, nessa possibilidade, será que pode ser câncer? Eu posso estar atrasando o diagnóstico dessas crianças, né? E aí, quanto mais se atrasa o diagnóstico da criança, maior vai ser a necessidade, né, de tratamentos mais invasivos, né, tratamentos muitas vezes com grande potencial, um potencial ainda maior de toxicidade, de sequelas, menor qualidade de vida da criança, e a gente não pode esquecer, né, que quem está vivendo essa experiência é uma criança que faz parte de um sistema familiar, de uma família, né, então tudo isso também vai trazer, né, além de uma menor possibilidade de cura, uma menor sobrevida, um maior sofrimento para todas essas pessoas que estão envolvidas. Acho que a gente também não pode perder isso, né? Não pode perder esse olhar. Sim, com certeza, mas é aquilo que você falou, né? Por ser uma criança, às vezes vão pensar várias milhões de alternativas e por último o câncer, porque assusta. Vamos fazer um exame para ver se não tem alguma célula cancerígena aí. Dá uma É? assustada na família e todo mundo, Sim, né, fica assustado com essa sim. situação. Sabe, Yasmin, que eu ouvi, não foi uma ou outra vez, não, muitas famílias, né, de crianças que eu cuidei, falavam assim, nossa, mas eu nem sabia que criança tinha câncer, né? Então é isso. E isso acontece por quê, né? Porque ela é considerada, né, uma doença rara em termos de incidência, é muito menor do que no adulto e muito menor comparado a outras doenças que são comuns.
diarreia e desidratação, doenças respiratórias agudas, doenças exantemáticas. Então, claro, tem muitas outras doenças mais comuns na infância. Mas aqui, Yasmin, se você me permite, até quero dizer uma questão que é super importante, que apesar do câncer ser uma doença rara, ela é a doença que mais mata crianças entre 1 e 19 anos no Brasil. Tá? Então, se eu pegar, né, as principais causas de mortalidade em crianças maiores de 1 ano até 19 anos, aqui eu não incluo os menores de 1 ano, que aí entram questões relacionadas a doenças perinatais, neonatais, né? Outras condições congênitas, enfim. Mas de 1 a 19 anos, o câncer é a doença que mais mata, é a segunda causa de morte. A primeira são as causas externas. Causas externas são acidentes e violência. Então, se eu colocá-la numa ordem, né? A principal causa de morte, causas externas, a segunda vem o câncer. Então, causa de morte por doença, o câncer é a doença que mais mata crianças. Ela só perde para acidentes e violência, no Brasil e em muitos países do mundo. Tá? Então, apesar de ser raro, isso não significa que não é importante, né? Nossa, sim, com certeza. E como a gente, como enfermeiros, pode contribuir para as ações de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil? Olha, Yasmin, eu vejo, né, como enfermeira, como hoje trabalhando como docente, formando enfermeiros, formando especialistas, né, em enfermagem pediátrica, né, que é um dos cursos que eu mais atuo aqui na instituição. É, eu acho que a gente tem um lugar muitas vezes privilegiado nos serviços de saúde, né? É claro que a gente, enquanto enfermeiro, nós não fazemos diagnóstico médico, mas nós, muitas vezes, estamos lá na atenção primária, fazendo puericultura, acompanhando essa criança, nós conhecemos essa criança, né? Nós estamos lá na porta de entrada dos serviços, nos pronto atendimentos, fazendo acolhimento com classificação de risco, e aí você viu que, poxa, essa criança já voltou semana passada. Nossa, mas essa criança voltou de novo com os mesmos sintomas, né? Então, eu vejo que o nosso lugar é um lugar, muitas vezes, é aquele momento que vai piscar e a primeira luz vermelha, né? Opa, será? Essa criança não está ganhando peso, ela vem com um histórico assim, assado, a família está trazendo essa queixa, né? Legitimar a queixa que a família traz, né? Legitimar quando a mãe, ou o pai, ou a avó, enfim, quem cuida da criança fala, olha, ele está diferente, né? Não era assim, né? Tem alguma coisa acontecendo, né? Isso muitas vezes vem a nós. Nós estamos num lugar de muita proximidade com as famílias, seja na atenção primária, seja nos serviços terciários, seja em qualquer lugar, né? O nosso lugar, enquanto enfermagem, claro que nós temos inúmeras atribuições, né? Mas é ao lado das pessoas. Né? Quando eu penso no enfermeiro trabalhando lá na linha de frente, nos serviços de saúde, o lugar do enfermeiro é junto do paciente e da família, né? É gerenciar esse cuidado e conhecer os sinais e sintomas, né? Que muitas vezes aquele enfermeiro que já conhece a criança, que já viu que puxa, mas voltou de novo, nossa, mas essa criança não melhorou, né? O quanto que o enfermeiro também pode contribuir para essa pergunta, nossa, será que pode ser câncer? Né? Então, por mais que nós não vamos fazer a investigação diagnóstica e fechar diagnóstico, muitas vezes isso acontece também lá no serviço especializado, mas essa criança, antes de chegar no serviço especializado, muitas vezes ela passou na UBS, na USF, no pronto atendimento, lá na UPA, ela ficou internada, né? Então, até muitas evidências científicas têm trazido quantos serviços e quantos profissionais que as crianças e as famílias passam nesse período entre os primeiros sinais e sintomas da doença e o diagnóstico em si, né? Eles passam por vários profissionais, incluindo enfermeiros. Né? Então, acho que a gente tem um papel muito importante, sabe, Yasmin? Acho que a gente pode contribuir muito para a identificação precoce dos sinais e sintomas, né? E para trazer essa questão, olha,
essa criança que eu estou acompanhando, dessa família que está sempre aqui com a gente, né? Ela já vem com essa queixa, sabe? É isso, é de ser muitas vezes esse porta-voz, né? Legitimando as queixas da família, tendo um olhar aguçado para esses sinais e sintomas, e não só para os sinais e sintomas, mas pela evolução que ele tem no tempo. Então, assim, aquela criança que veio com uma febre, na semana seguinte ela volta com febre de novo, depois ela volta e você vai pesar ela, você viu que ela tá pesando, né, que ela tá perdendo peso, tá mais pálida, opa, né? Às vezes é a gente que viu essa criança várias vezes também. Então, nosso papel é super importante. Acho que levar esse conhecimento para os enfermeiros, né, pode agregar muito no que se refere ao diagnóstico precoce, né? O enfermeiro identificando o quanto antes, o mais precocemente possível, esses sinais e sintomas e levando isso, né, para discussão com a equipe, atentando a isso, destacando isso, né? Enfim, então eu vejo que essa é uma responsabilidade de todos os profissionais, né? E o enfermeiro independente, não é só o enfermeiro da especialidade da oncologia pediátrica, né? É o enfermeiro que atende crianças em qualquer contexto de atenção à saúde, qualquer nível de atenção à saúde, né? Então, acho que poder trazer esse conhecimento, essa discussão, é super importante para isso. Patrícia, muito obrigada pela sua participação e de trazer um pouquinho do seu conhecimento aqui pra gente sobre o Imagina, setembro Yasmin. dourado, sobre câncer infantil e juvenil. Muito legal. E você gostaria de fazer suas considerações finais? Olha, queria convidar vocês, né, os nossos ouvintes, a buscar essas informações. Acho que a gente tem aí a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, tem vários institutos que trabalham em prol da divulgação, né, dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Para quem se interessa pela área, né, a gente tem aqui no Einstein uma pós-graduação multiprofissional em oncologia pediátrica, que é uma pós muito, muito bem estruturada, com foco na criança, com foco na família, então um curso muito legal para quem, né, tem interesse, né, em conhecer mais sobre oncologia pediátrica, mas realmente eu acho que o que eu quero deixar aqui é realmente um convite para que todos conheçam, né, os sinais e sintomas, e para que vocês confiem, né, nesse feeling, sabe? Tipo, nossa, tá estranho isso, sabe? Quando piscar aquela luz, né, você dá a voz a ela. Dá a voz a ela, olhou para uma criança, viu que não está bem, a mãe está trazendo, o pai está trazendo algumas percepções, legitimem o que essas pessoas estão dizendo, né? E não deixem calar aquela sensação de, puxa, parece que tem algo aqui com essa criança realmente, né? Que vocês possam ser também, né, multiplicadores, né, desse conhecimento, né? Porque esse conhecimento, ele não deve ficar só para o profissional de saúde, é um conhecimento que toda a população, né, pode ter acesso, né? E quanto mais a gente tiver a disseminação desse conhecimento, mais as crianças vão poder ter a chance de ser curadas e de viver não só uma infância e uma adolescência, mas uma vida o mais plenamente possível. Por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br e até o próximo episódio.